A oratória jurídica e a arte da guerra. E aí é lógico, a primeira pergunta, e aí? A oratória pode mesmo ser uma guerra? Não é necessário pensar desse modo. Mas o grande lance está em lembrar que Sun Tzu, ele escreve a arte da guerra como uma maneira de depositar táticas e estratégicas que inclusive são bastante gerais e podem ser aplicadas em diversos pontos da nossa vida. E é verdade também que se para você a oratória, ou falar em público, é alguma coisa que leva a depressão, estresse, medo, insegurança, sei lá, qualquer uma dessas coisas, mas principalmente o medo, sim, você vai enfrentar isso pelo menos a princípio como uma guerra, mas é lógico que a gente precisa mesmo é oferecer uma leveza para compreender que nós temos uma série de elementos dentro de nós mesmos que são capazes de dar a total solução a isso, a qualquer que seja o problema. Timidez, insegurança, medo, estresse, depressão, tudo isso. E a primeira coisa, o primeiro capítulo de Sun Tzu é estabelecer planos. Ele vai colocar que o general que não estabelece nenhum plano, ele já está pronto para ser derrotado. O general que estabelece poucos planos oferece muitas condições para que alguma coisa não saia bem. E o general que estabelece planos, e quanto mais e mais planos, a ponto de, é lógico, não permitir que esse plano te afaste da ação. Não podemos esquecer que oratória é um plano positivo de alguém, de uma pessoa realizadora. Por isso, nós precisamos lembrar que deve haver um equilíbrio. Não estabelecer planos, esquece. Estabelecer pouquíssimos planos que não são capazes suficientes de dar solução à sua necessidade. Esquece também. Tudo isso, professor, ainda está muito subjetivo. Tá bom, então vamos objetivar. Primeiro, você domina a matéria, o conteúdo que resolve dizer? Não, professor, eu domino uma parte. Tá, então vamos trocar o tema e vamos trocar o tema para falar muito sobre aquela parte que você domina. Ótimo, já estamos estabelecendo planos. Item 2. Quando você se prosta frente ao público, você acredita que realmente está pronto para esse público? O estar pronto para o público é lembrar que Sun Tzu, ele tratava do inimigo. O público jamais será considerado seu inimigo, mas Sun Tzu, quando ele segue na guerra, o que ele percebe? A possibilidade de esse público trazer hipóteses que façam com que o seu discurso não seja capaz suficiente de dar solução. Então é importante perceber o clima, quem você vai falar, quais são as objeções, não criar nenhuma expectativa nem positiva nem negativa. É sim a arte de dominar o outro. Antes disso, lembrar do domínio do território, conteúdo e a si mesmo. Quais são os pontos mais fracos em você? Quais são os pontos fortes em você? E o público, aquele público que está recebendo aquilo, daquela região, daquele lugar, aquele conhecimento, aquela polêmica. E aí? Estabelecer planos é o primeiro item da arte da guerra. E é o general que estabelece os planos que sim tem essa condição. Uma dica muito boa para você estabelecer planos é botar tudo no papel, colocar todas as palavras-chave que você possa acerca do assunto que vai falar, depois estabelecer essas palavras-chave, buscar muita literatura, buscar coisa boa, levar isso à colocação de pessoas que são referências nesse ponto para que eles te ofereçam dicas. Coloquei isso no papel? Sim. Escrever o discurso. Mesmo que você não leia, eu prefiro muito que você jamais leia um discurso. Isso é também algo que a gente pode trabalhar. Escreva assim. Escrever o discurso não quer dizer que você lerá o discurso. Mas o faça, estabelecendo um plano de introdução, e aí olha a organização. Uma introdução que deve ser pequena, algo em torno de 5% de tudo que você vai falar. O plano base de desenvolvimento com muita referência de doutrinas, revistas, literatura, especialistas e depois um plano rápido também de conclusão. Um discurso de 50 minutos, estabelece lá uns 5 minutos para começar, uns 5 para concluir e dê bastante coisa nesses 40 minutos, mas de modo sempre muito organizado. E aí, veja que interessante, você estabeleceu planos. Você estabeleceu alguns planos ainda muito básicos. Devo fazer esse discurso para o espelho e cair no ridículo? Não tem nada de cair no ridículo disso. Deve fazer o discurso sim. Deve preparar antes. Vejo muita gente preparando, vejo muita gente fazendo leitura. Vejo pessoa lendo calhamaços
obras, livros imensas, mas eu não vejo essas pessoas estabelecendo planos em papel, organizando o discurso no papel, fazendo com que ao final das contas ele próprio coloque esse discurso frente a si. Por que não? Hoje em dia os celulares te oferecem tantas oportunidades de gravação. Estabelecer planos é o primeiro ponto. Sun Tzu, A Arte da Guerra e a Oratória Jurídica.